tá ligado. Pronto, tá ao vivo. Bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre sua vida nessa manhã, sobre sua casa. E como nós estamos nesse tempo de pandemia, essa gripe forte, essa nova cepa desse vírus que está sobre a terra, nós estamos fazendo em casa. Estamos fazendo nessa manhã. Nós vamos meditar um pouco na palavra de Depois, quando Deus. ela acaba, aperta E eu outra. quero que você... nós vamos meditar na palavra de Deus, que está no livro de Isaías, no capítulo 8, a partir do versículo 9. E o texto que nós vamos ler, e vamos fazer um breve comentário sobre eles, diz assim: Enfurecei-vos, ó povos, e sereis despedaçados. Dai ouvidos, todos que sois de países longínquos. Cingi-vos e sereis despedaçados. Cingi-vos e sereis despedaçados. Forjai projetos, e eles serão frustrados. Dai ordens, e elas não serão cumpridas. Porque Deus é conosco. Porque assim o Senhor me disse, tendo forte mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conjuração a tudo quanto esse povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Ao Senhor dos Exércitos, a ele santificai. Seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel. Laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui, e os filhos que o Senhor me deu, para sinais e maravilhas. E Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte Sião. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chorei e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e o testemunho, se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Passarão pela terra duramente, oprimidos e famintos. E será que, quando tiverem fome, endurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. Olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade. E serão lançados para densas trevas. Pai Santo, nós te louvamos essa manhã, te exaltamos e glorificamos o teu santo nome. E nós pedimos nesse momento que o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor traga, Deus, a palavra do Senhor para o coração de cada um de nós. E que ela fique gravada no nosso coração como verdadeira palavra de Deus para a nossa vida. E que nós a possamos colocar em prática a cada dia, Senhor. A cada instante da nossa vida. A tua palavra, Senhor, ela venha ser viva e eficaz para cada um de nós, Senhor amado. E, Senhor amado, que nós possamos, em nome de Jesus, cumprir segundo os teus propósitos, os teus desejos para a nossa vida. É minha oração em nome de Jesus essa manhã, Senhor. Em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu oro agradecido desde já. Sabedor, que o Senhor é aquele que faz muito mais que pedimos e pensamos, para a tua glória, para teu louvor, hoje e sempre. Amém. Bem, esse texto, se nós pegarmos do versículo 9 até o versículo 20, fica meio... nós não entendemos bem. Mas dentro daqui há um contexto histórico. Nós vimos que o Império Assírio, nesse tempo, né, do ano 722, ele estava em fase de expansão. Ele estava em fase de expansão e ele estava invadindo as nações. E pelo que nós lemos no texto aqui, a Síria e também o reino de Israel, as 10 tribos, né, as tribos do norte, que era Israel, capital Samaria, e a Síria estavam cercados, sofrendo um cerco. E eles, dentro desse cerco, a proposta deles era fazer uma tríplice aliança. Chamou Judá para poder estar com eles, formando uma tríplice aliança. Só que o reino de Judá, que é a capital de Jerusalém,
não aderiu à aliança deles. Então, o que eles fizeram? Vamos invadir Jerusalém, vamos invadir Judá, invadir Jerusalém, vamos destruir, vamos destituir o rei, que é o rei Acaz, e vamos levantar o filho de Tibeal, que é uma outra dinastia, e colocar para reinar no lugar da casa de Davi. Só que uma proposta escusa, porque Deus tinha Deus fez uma aliança com Davi, que nunca faltaria um dos seus filhos para poder reinar. É um dos seus filhos para reinar sobre Israel. E isso acontece no fim com a vinda de Jesus Cristo, que é o último descendente. Nunca faltaria um descendente no trono de Davi. E o último descendente é Jesus Cristo. E nós vimos, dentro disso aí, Judá se nega a ajudá-los. Mas só que, quando Judá se nega a ajudar, como nós dizemos, eles querem invadir Judá. E chega até Acaz, o rei Acaz, que a Síria e Israel Samaria estão querendo invadir Judá. E o rei, em vez de animar o povo e tudo, não. Ele desanima, ele dá aquele temor nele, aquele medo nele, ele fica com medo e o povo olha para aquilo, o povo todo fica desanimado. Enche de temor, com medo da Síria, com medo dessa invasão, com medo do reino de Israel. Que eram duas nações contra um. Mas a palavra profética veio. Deus está sempre assistindo os seus. Deus está sempre guardando os seus. E a palavra profética vem, não tem mais esse povo, não vai temer esse povo, não. Não tema eles, não, mas quando vem a palavra profética, o rei de Judá, que é Acaz, ele faz um verdadeiro descaso sobre isso, que o profeta fala, pede um sinal, Senhor. Mas ele estava tão, não sei se é por causa da angústia, do temor, ele estava tão... Ele falou, não vou pedir um sinal, não vou tentar o Senhor, meu Deus, pedindo um sinal, não. Mas a palavra vem igual, chamando a atenção dele. E Deus fala, vai chegar um tempo que vai ter tudo tomado, tanto a Síria como Samaria, né, como também Judá. O reino a Síria vai invadir tudo. A Síria vai governar sobre tudo. Como no ano de 1734, realmente foi a Síria foi dominada. Logo depois foi o reino foi Samaria. E em 586 foi o reino de Judá. Mas como eu disse, Deus sempre tem uma palavra para os seus, aqueles que esperam nele, aqueles que têm esperança nele, aqueles que estão esperando no Senhor de toda a glória. E a palavra do Senhor para eles foi: os reinos podem se enfurecer, os reinos podem se levantar. Dai ouvido toda a terra. Podem se levantar, podem se unirem. Podem se unirem. Todos podem se unir, que serão despedaçados. Se unem, serão despedaçados. Vocês podem fazer projetos, que eles não serão cumpridos. Vocês podem dar ordens, que elas não vão ser cumpridas. Porque Deus é conosco. Essa foi a palavra de Deus para o profeta. Porque Deus é conosco, e realmente Deus é conosco. As nações, os povos podem formar os seus projetos. O que nós temos que fazer é dar ouvido à palavra de Deus. Dar ouvido àquilo que Deus quer, porque Deus não perdeu o controle de nada. Então Deus fala com eles, porque assim o Senhor me disse. O profeta disse, porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho desse povo, dizendo,
Não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temais o que ele teme. Nem tomeis isso por temível. Então Deus mandou a palavra para o profeta. Esse povo está dizendo que é conjuração, que é traição da sua parte. Mas não anda pelo caminho desse povo, não. Não fica prestando atenção, chamando de conjuração, tudo aquilo que eles chamam de conjuração, não. Não fica temendo, né? Não toma isso por temível, não. Essa é a profecia, a palavra que veio para o profeta. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai. A Ele separai, separe-se para Ele. É a palavra do Senhor para o profeta. A eles, para Ele e para aqueles que o buscam. Ao Senhor santificai. Né? Santifica ao Senhor seu Deus. Toma Ele como seu refúgio. Toma Ele como seu santuário, seu refúgio. Santificai a Ele. Seja Ele, não é os barulhos, não é os comentários, seja Ele, seja o Senhor, não é as ações dos homens, não é aquilo que os homens, os exércitos, que as nações estão falando, não é aquilo que... Não, ao Senhor temei, a Ele que deve ser temido, é Ele que deve ser temido, não é as nações, não é os povos, não é o que nós temos ouvido, não é o que vocês têm ouvido. Ao Senhor temei, somente a Ele, porque Ele será pedra de tropeço às duas casas de Israel. Porque realmente, tanto Judá como Jerusalém foram para o cativeiro babilônico. Jerusalém, o rei de Judá ficou 70 anos no cativeiro. E Deus fala que muitos deles cairiam, tropeçariam, seriam laçados, seriam presos. Então, a ordem de Deus para aqueles que confiavam nele. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. E o profeta diz, esperarei no Senhor que esconde o rosto da casa de Jacó. E a ele aguardarei. Por que Deus escondeu o rosto da casa de Jacó? Porque não confiaram no Senhor, não buscaram o caminho do Senhor, não andaram na presença de Deus. Então ele dizia, eis-me aqui os filhos que o Senhor me deu, para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte Sião. Porque é isso que nós temos que fazer. O Senhor é nossa esperança. As pessoas hoje elas não dão ouvidos à palavra, não dão ouvidos à palavra de Deus. As pessoas hoje não querem prestar atenção na palavra de Deus. As pessoas hoje não querem buscar a Deus porque existe a tecnologia, existe aquilo que existe o desenvolvimento. As pessoas não querem buscar a Deus porque as pessoas não querem buscar as coisas espirituais. As pessoas querem aquilo que é palpável. As pessoas querem ouvir palavras dos sábios, dos inteligentes, daqueles que são os doutores. As pessoas querem tudo que está aí à sua disposição. Mas não querem dar ouvido à palavra de Deus. Nós temos visto isso aí. Uma mídia sensacionalista. No que diz respeito a essa pandemia e tantos outros problemas que acontecem na face dessa terra. Então, a mídia sensacionalista, uma mídia que mexe no medo, como essas duas nações vão ter medo sobre Judá, e eles ficaram com medo, a mídia que mete medo das pessoas. Um povo que crê naquilo que o ser humano fala. Mas ninguém quer prestar atenção na palavra de Deus. É dizer para você que Deus não perdeu. Ele não perdeu o controle das coisas. Ele não perdeu o controle desse mundo. Ele não perdeu o controle de coisa alguma. Essa pandemia ela está aí porque houve a permissão de Deus. Não estou dizendo que Deus mandou a pandemia. Presta bem atenção.
Estou dizendo que Deus mandou para ele, Deus mandou o mal. Mas por causa da falta da busca a Deus, do conhecimento do Senhor, da falta de interesse nas coisas de Deus, Deus permite, há uma permissão, como aconteceu com essas nações. Eles estavam afastados da presença do Senhor. Eles creram naquilo que eles ouviram. O rei creu naquilo que ele ouviu. A Síria e Samaria estão vindo aí, e Efraim estão vindo aí. E eles vão destruir Jerusalém. Deu medo do rei, um medo tal, uma angústia tal, que quando a palavra do Senhor veio, não tema não fique com medo não. Ele está se estremecendo diante daquela situação e não deu ouvidos ao profeta. Como nós estamos hoje. Todos prestam atenção no que a mídia diz, nas notícias que recebemos dentro da nossa casa. Todos acreditam no homem, nas palavras dos homens, mas não acreditam naquilo que Deus está dizendo. A palavra final em todas as situações é do Senhor de toda a glória. Nós temos que prestar atenção nisso. A terra, o ser humano precisa voltar para Deus. O ser humano precisa de voltar para aquele que é o Senhor o Rei dos Reis. Precisamos voltar para Deus. Precisamos dar atenção às coisas espirituais. Porque as coisas só acontecem se houver uma permissão de Deus. E Deus tem permitido coisas horríveis sobre a face dessa terra. Porque não buscam o conhecimento do Senhor. Mas é uma promessa para aqueles que têm, aqueles que estão ainda firmes. Aqueles que estão firmes, aqueles que estão ainda seguros. Estão firmes na presença de Deus. A palavra do profeta veio. E Deus fala, guarda a lei. Guarda a lei. Fala para os seus discípulos. Para os discípulos de Isaías. Para o próprio Isaías e para os seus discípulos. Para que eles resguardassem a lei. Para que eles esperassem para ver se a profecia ia ser cumprida. Como foi? Mas hoje a gente não pode nem falar em profecia. As pessoas não dão crédito. Nós podemos nem falar da palavra de Deus. E muitas vezes a culpa disso tudo é a própria igreja de Cristo que tem errado. Alguns dentro da igreja de Cristo têm errado. Porque a proposta do Evangelho é as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Nós somos chamados para isso. Somente para isso. Os ministros do Senhor. Toda a igreja de Cristo, ela foi chamada para isso, para falarmos das boas novas de Deus em Cristo Jesus, da salvação que Deus oferece a toda a terra, do projeto de Deus, que é a salvação em Cristo Jesus. Mas as pessoas, muitos dos ministros da casa do Senhor, ministros do Evangelho, desviaram do foco. O que eu quero dizer para você é o seguinte: o nosso foco é Cristo. Nós não temos outra palavra, nós não temos outra pregação. Nós não temos algo para oferecer às pessoas, a não ser Cristo. Falar das pessoas que Deus, em Cristo Jesus, quer uma vida melhor para elas. Que as pessoas precisam de olhar para cima, para o alto. Que a salvação do ser humano não vem de coisas que o ser humano pode oferecer, não vem de governantes, não vem do tecnologismo. Não vem. A salvação do ser humano, ela vem do Deus vivo. Vocês querem ver essa pandemia dissipar? Que essa terra comece a buscar a Deus. Comece a buscar o Senhor. A lei nós temos. Ela está aqui. Aqui está a lei. O que nós temos que fazer é dar o testemunho. O que tem faltado é o testemunho.
o testemunho de muitos que estão dentro da própria igreja. Muitos que pregam esse evangelho não têm testemunhado de Cristo. O nosso foco é Cristo. Nós não temos outra palavra para as pessoas, nós não temos outra esperança para as pessoas. A esperança que nós temos, oferecida por Deus, é Cristo Jesus, nosso Senhor. A nossa pregação é levar a terra, levar as pessoas ao arrependimento. Porque essa foi a mensagem de Cristo. Arrependei-vos. Cristo começou seu ministério chamando as pessoas ao arrependimento. Os apóstolos, os 11 apóstolos, quando começaram seu ministério, foi levando as pessoas ao arrependimento. Chamando as pessoas ao arrependimento. Paulo, no seu ministério, chama as pessoas ao arrependimento. E nós podemos ver em toda a palavra de Deus. Porque o projeto da igreja é levar as pessoas a Cristo Jesus, nosso Senhor. Levar a Cristo àquele que é o autor e consumador da nossa fé. E confiar no Senhor. Então Deus fala com o profeta, resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Esperarei no Senhor que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Deus pode esconder o seu rosto para todos, mas para aqueles que confiam nele, ele está sempre presente. Ele estará sempre presente. Ele nunca abandona os seus. Ele nunca abandona os seus. Ele estará sempre com os seus. Ele estará sempre guardando os seus. E é isso que nós temos que fazer nesses dias. Judá perdeu a confiança, perdeu a fé. Prestar atenção no burburinho. Na burburinho de guerra. Nós vivemos em meio a uma grande guerra. Mas a nossa esperança, a nossa confiança tem que ser no Senhor. Santificai a Ele, diz a palavra do Senhor. Santificai, seja Ele o vosso temor, porque Deus que tem seu nosso temor. Deus que tem o seu nosso temor. Deus que é o temor de todos nós. Nosso temor e tremor. Não são os fatos, as notícias. Não são os acontecimentos que estão sobre toda a terra, não. Olhai para o Senhor. Coloque Ele como sua esperança. Ele que tem. Não fica buscando aqui e ali. Que as pessoas também têm buscado aqui e ali. Como diz o verso 19. Quando vos disserem, consultai os necromantes, os adivinhos, que chiureiam, que falam, e murmuram. Acaso não consultará o povo ao seu Deus? Nós temos um Deus. As pessoas ficam buscando em outras religiões respostas para as coisas que tem, os fatos que têm acontecido nesse mundo. Nós temos que consultar o nosso Deus, buscar o conhecimento do nosso Deus, o entendimento que o nosso Deus pode nos dar. Ninguém consulta os mortos. Ninguém consulta demônios para poder dar resposta de nada para a nossa vida, não. A lei e ao testemunho. Nós temos que prevalecer dentro da palavra de Deus. Testemunhando a respeito da palavra de Deus. E falar dessa palavra. E se nós não falarmos dessa palavra, acontece o que está acontecendo aí. As pessoas estão sem referência de Deus. Como diz o profeta Joel no capítulo 1. Uivai, ó hébrios. Quando os profetas Joel profetiam sobre a carestia que ia haver dentro de Israel, aquelas nuvens de gafanhoto que ia descer sobre a terra de Israel, que ia destruir plantações e tudo.
Por que ele começa a falar, vai ó ébrio, porque faltou o vinho, moço? Porque as pessoas hoje estão como bêbados. Não presta atenção. Ouve aqui, ouve ali, ouve acolá e fica caminhando sem direção. Por isso que começa falando por eles. Se você for ler o texto lá, você vai pensar, mas por que não fala, não vai faltar o alimento, vai faltar o que as pessoas comerem. Começa falando com os bêbados. Porque os bêbados é um exemplo de como essa sociedade está vivendo. Estão vivendo sem referência de nada, estão vivendo, presta atenção em tudo, mas não presta atenção na lei do Senhor, naquilo que Deus tem oferecido. E a palavra do Senhor ela nos adverte. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai enquanto está perto. Deixa o ímpio o seu caminho, perverso seus pensamentos. Deixa o ímpio o seu caminho. E converta-se ao Senhor. Deus nos chama a converter, Deus chama o ser humano a converter a Ele. Então a lei é o testemunho. Se eles não falarem dessa maneira, eles jamais verão a alma. Se nós vamos nos manter na presença de Deus e buscarmos o Senhor, jamais veremos o amanhã. Se não formos fiéis a essa palavra, se não formos fiéis àquilo que Deus tem falado, jamais veremos o amanhã. E passaremos pela terra oprimidos e famintos. Essa terra tem sido oprimida. Essa terra tem sido de fome, sede. Não é dia do alimento. Fome e sede da palavra de Deus. Que ela não conhece a palavra de Deus. Ela não conhece o seu Deus. E aí fica como muitos estão, amaldiçoam os governantes. Amaldiçoam os governantes. E quando muitos não amaldiçoam a Deus, sendo que a culpa não é de governantes, a culpa não é de Deus, a culpa é de toda a sociedade humana. Nós passamos por tempos difíceis dessa nação. Nós passamos dificuldades políticas. Nós passamos dificuldades econômicas. Nós passamos dificuldades sociais. As dificuldades sociais, então, uma grande depravação tomou conta dessa sociedade, dessa terra, dessa nação. A política nem se diz. Economicamente nós estamos aí, inflação subindo, nossa moeda desvalorizando. Tanta dificuldade que nós passamos. Nós estamos passando por essa terra com dificuldades. Aí começa a amaldiçoar os governantes, começa a amaldiçoar Deus, porque não tem a referência de Deus. Só vê essa terra nós, como diz o verso 22, olharão para a terra, eis aí angústia e escuridão. É o que acontece na própria nação. O que nós temos visto é muita angústia, muita escuridão, muita ansiedade, sombra de ansiedade. As pessoas vivendo em estado depressivo devido às situações que enfrentam. Violência em cima de violência. Não há respeito com o próximo. O ser humano, hoje, os homens não têm respeitado nem sua própria casa. Maridos contra mulher, mulher contra maridos. Esposas contra maridos, maridos contra esposas. Filhos desobedientes. Estão sendo todos lançados nas trevas. Mas há tempo ainda. Há tempo de mudar essa história. Há tempo de olharmos para o alto e buscar a nossa esperança
A nossa esperança é o Senhor, mais uma vez digo, porque Deus fala com o profeta. E o profeta fala: esperarei no Senhor. Ainda que ele tenha voltado, ainda que ele tenha virado o rosto para essa nação, mas eu esperarei no Senhor. E a Ele aguardarei. Vamos aguardar no Senhor. Vamos voltar a olhar para o Senhor. Voltar o nosso olhar para o Senhor. Voltar a olhar para o nosso Deus. Deixe que forjam projetos. Deixe que dê ordens. Deixe que vivem da maneira que quiserem. Mas vamos lembrar que o Senhor é conosco. E é nele que nós temos que esperar. Não simplesmente esperar, mas o esperar da esperança. Colocando a nossa confiança no Senhor. Porque Ele jamais rejeita aqueles que o buscam. Mais uma vez eu digo, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto Ele está perto. Há tempo ainda. Está próximo do fim, mas está tempo ainda. Vamos buscar o Senhor, vamos aguardar no Senhor. Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. É isso que Deus espera de cada um de nós. O arrependimento para a remissão dos nossos pecados. E assim vai transformar toda essa terra, começando a transformar a nossa vida. Porque é o ser humano que precisa de transformação. Não é a terra, não. Mas quando Deus transforma o ser humano, a terra automaticamente ela é transformada, porque gera uma nova forma de pensar da nossa parte. Uma nova de pensar desse novo ser humano que é criado por Deus. Que Deus te abençoe nessa manhã. Que você possa colocar essa palavra no seu coração como palavra de Deus para a sua vida. Se você tenha prestado atenção nessa palavra e a coloca como palavra de Deus para a sua vida. Porque é isso que Deus está esperando de cada um de nós. Que nós coloquemos a nossa esperança nele. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, você que está aí ouvindo nesse momento. Feche seus olhos. Vamos orar ao nosso Deus. Vamos colocar nossa vida diante do Senhor. Deus Santo, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos teu santo nome. Nós te glorificamos, Senhor. Te glorificamos na beleza da tua santidade. Porque o Senhor é Deus, o Deus vivo, o Deus altíssimo. O Santo de Israel é o teu glorioso nome. E nós nos prostramos diante do Senhor, Deus. Porque, Senhor, tu és a nossa esperança. Tu és o nosso refúgio, nossa fortaleza. Tu és aquele que nos sustenta com tua destra, com teu braço forte, Senhor. Nós não temos em quem confiar, nós não temos em quem colocar nossa esperança. Só temos o Deus vivo, o Deus altíssimo. Só temos o Senhor. Por isso que em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós oramos nesse instante, Senhor. Na esperança de que o Senhor é aquele que nos ouve. O Senhor é aquele que nos assiste. O Senhor é aquele que atenta para cada um de nós, Senhor. E pedimos ao Senhor nesse instante, visita o teu filho, a tua filha que está nesse momento, Deus, ouvindo essa pregação. Deus, que o Senhor possa trabalhar no coração de cada um, Senhor. E que cada um, Senhor, possa voltar para o Senhor. Voltar para o Senhor enquanto a esperança. Voltar para o Senhor, Deus, e se santifique no Senhor. Deus, porque o Senhor é a nossa fortaleza, o nosso escudo forte. O Senhor é aquele que nos guarda mediante as situações, Senhor, que acontecem sobre a face dessa terra. Pai, que as vidas do ser humano possam se converter ao Senhor, meu Pai. Converter o Senhor, temer e tremer diante do Senhor. Porque o Senhor é aquele que pode fazer e realizar todas as coisas. O Senhor é aquele que pode mudar, Senhor, a história de cada um de nós, a história dessa nação, a história de todas as nações sobre a face da terra, Senhor.
Por isso nós pedimos a Ti, ó Deus, em o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Visita aquele que está hospitalizado, sofrendo, Deus, nesse momento, Deus, devido a essa pandemia, essa gripe, Deus, essa nova cepa, Senhor, esse vírus maldito que está sobre essa terra, sobre todas as nações, Senhor. Em nome de Jesus, repreende, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus Santo, que eu possa assistir cada um, os que estão hospitalizados, aqueles que esperam o seu ente querido sair, Deus, do leito de dor, que eu possa colocar esperança no coração desse, ó Deus. Em nome do Teu Filho amado, nós pedimos a Ti, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor Santo, assiste aquele, Deus, que estão lidando com outras enfermidades, com câncer, Senhor, com pneumonias, Deus amado, com a doença nos ossos, Senhor. Que o Senhor possa ministrar sobre a vida desse, ó Deus, trazendo cura, trazendo libertação, porque o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o grande Jeová Rafá, o Deus amado que cura, que traz libertação de toda e qualquer enfermidade sobre a vida do ser humano. Pois nós entregamos esta manhã a cada um, Senhor. Assiste, Senhor, o que está oprimido, deprimido. Deus, o que está, Senhor, Deus, enfermo da alma nesse instante. Em nome de Jesus. Senhor, traz a libertação, Senhor. Quebra os grilhões, quebra as cadeias. Dá liberdade ao cativo, Senhor. Amém. Da alma, meu Pai. Em o nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos nessa hora, Senhor. Em nome do Teu Filho amado, nós suplicamos a Ti, Senhor, esperando no Senhor, meu Pai. É a nossa oração em nome de Jesus, Senhor. Sabedores, ó Deus, que o Senhor é aquele que faz muito mais do que pedimos e pensamos, Senhor. Mas não a nós, Senhor, não a nós. Glorifica o nome do Teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe e te dê um domingo abençoado para a glória de Jesus Cristo. Amém? Amém. Aqui. Muito obrigado. Como é que coloca